Olá, seja bem-vindo ao Food and Nutrition Awards, o seu meio de referência no setor agroalimentar. Certamente que já passou por um supermercado e verificou que os preços aumentaram, talvez devido ao custo das matérias-primas também ter aumentado, ao aumento do custo da energia ou até mesmo devido ao aumento do preço de custo das matérias das embalagens que todos nós conhecemos. Hoje vamos falar acerca das consequências que pode ter este cenário para a sociedade. O nosso convidado de hoje é Pedro Queiroz, o diretor-geral da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, a FIPA. Olá, muito bom dia, Pedro Queiroz. Obrigado. Este cenário em que vemos que realmente se deu um aumento generalizado do custo dos produtos vem reforçar a importância de um setor mais forte? Sem dúvida. Aliás, é algo que já devia estar patente há muitos anos, mas que ficou absolutamente claro, na nossa opinião, a quando da pandemia, foi a relevância estratégica que o setor agroalimentar tem para o país. Nós, na pandemia, começámos, acima de tudo, por sentir um problema muito grave ao nível dos riscos que se colocaram do abastecimento alimentar. Nós tivemos, efetivamente, nos primeiros meses da pandemia, perante um risco muito elevado de ruptura do abastecimento alimentar. A verdade é que este setor, também em colaboração, e diga-se que nesse período, quer o governo português, quer os vários governos da Europa, foram muito colaborativos no sentido de se permitir agilizar todo este fornecimento. E aí terá ficado claro que rupturas na cadeia de valor agroalimentar seriam absolutamente dramáticas para o país e para os consumidores, porque naturalmente as pessoas, no limite, e felizmente nunca chegámos lá perto, no limite lutariam por comida nas prateleiras. Portanto, eu julgo que isto é algo que nós infelizmente às vezes assistimos, que nestes períodos de crise toda a gente valoriza o agroalimentar e depois quando tudo volta a ficar bem, passou à história. A verdade é que nada está bem neste momento. Nós vamos ter que nos habituar a viver com esta ideia de inflação, fruto que já vem da própria pandemia, ou seja, diz-se muitas vezes que agora com a questão da guerra em solo europeu, o conflito na Ucrânia, as coisas aumentaram todas. Não é assim, as coisas vieram efetivamente a complicar-se fruto da pandemia. Tem muito a ver com disrupção das cadeias de abastecimento, tem muito a ver com situações desde barcos parados em alto mar, desde transportes pouco adaptados às novas realidades, tem muito a ver com o e-commerce e com a influência que o e-commerce teve, o boom que houve fruto das pessoas estarem retidas em casa e o comércio estar fechado, tem a ver naturalmente com problemas que estamos a viver hoje de produções a nível internacional. Portanto, a verdade é que nada está bem e, portanto, é fundamental que o agroalimentar seja visto como absolutamente estratégico para o país, para a Europa e, no fim, para o mundo também. Se tivesse a identificar, portanto, três que são as principais dificuldades para o setor neste momento, a que é preciso dar uma resposta urgente, quais seriam essas áreas? Bem, o grande problema que o setor tem prende-se efetivamente, quer, eu diria, numa primeira fase, com o aumento muito exponencial de algumas matérias-primas, mas agora com uma situação até de ruptura de abastecimento. A guerra da Ucrânia veio claramente agravar essa situação e, portanto, aquilo que o setor necessitaria, que nos parece que não é nada que seja muito fácil agora de alcançar, mas era estabilidade do abastecimento, esta é a primeira urgência. Naturalmente, abastecimento esse onde necessitávamos de algum controle a nível dos preços e em mercados liberalizados sabemos que isso tem que ser muito por via de políticas que sejam favoráveis à circulação mais ágil de matérias-primas, ao desbloqueamento de problemas de transporte, ao combate a problemas que possam estar a afetar produções. E no limite sabermos viver com a atual conjuntura, sabermos lidar com ela. As empresas têm feito um esforço muito grande para se adaptarem a novas tipologias de matérias-primas, algumas empresas com a necessidade de reformular os seus produtos, de gerir as suas empresas de forma diferente, de gerir contratualmente as relações com os seus clientes de forma diferente. Portanto, isto é um desafio que se está a colocar muito à gestão e à operação das empresas. Leva-nos exatamente à próxima pergunta, que é quais são as consequências que tem então para a sustentabilidade destas empresas?
Pronto, esse é exatamente o grande desafio que temos pela frente. Nós acreditamos que as empresas, como em muitas outras situações fizeram, vão conseguir adaptar-se. Sabemos que naturalmente algumas, e estes momentos que historicamente nos trazem a maiores crises também o revelam, eventualmente não vão sobreviver, mas também sabemos que o tecido empresarial se renova e, portanto, eu julgo que neste momento o grande desafio que se coloca às empresas, numa perspectiva mais de médio e longo prazo, é efetivamente olharem para o seu portfólio, saberem adaptar o seu portfólio às novas condições de consumo e, ao mesmo tempo, também não pararem de inovar, assim tenham condições, porque realmente o estrangulamento financeiro hoje é uma realidade. Há uma inflação que cresce muito mais rapidamente, por vezes, do que a capacidade de fazer refletir preços no mercado, enquanto que eu diria que esta inflação terá certamente o seu limite, mas em teoria pode não ter um limite e a capacidade de refletir preços no mercado tem um limite muito claro e muitas vezes não é um limite muito dilatado face àquilo que é o preço de partida, porque o consumidor tem as suas limitações em termos de poder de compra. Portanto, eu julgo que esta questão é apenas uma parte da equação que tem que ser gerida. Agora voltamos à questão. Tem que haver realmente adaptação dos modelos de gestão. Nós, paralelamente a isto, temos grandes desafios para a gestão das empresas que se prendem, por exemplo, com o eixo da sustentabilidade, onde sabemos que a União Europeia não vai abrandar, digamos assim, no caminho que estava a fazer rumo à sustentabilidade. Portanto, isto traz implicações para as empresas. E, portanto, como muitas vezes se diz, hoje em dia já é uma frase feita, mas estas crises trazem oportunidades e, portanto, eu julgo que a gestão das empresas tem que olhar para a conjuntura e perceber como é que vai sair deste período na linha da frente para continuar a dar o tal contributo fundamental para a economia do país e para um setor que, como dissemos há pouco, é absolutamente estratégico. Referiu mesmo agora os consumidores. Também para as famílias este aumento vai ter algumas das consequências? Já está a ter. Obviamente que se falarmos com as pessoas na rua, se falarmos com as pessoas no supermercado, as pessoas já comentam claramente, eu gasto muito mais no meu cabaz habitual e, portanto, as pessoas já notaram na sua carteira, no seu dia-a-dia, no seu orçamento, que os preços aumentaram. Mas isto é algo inevitável, porque, naturalmente, com tudo aquilo que nós caracterizámos anteriormente, matérias-primas, transportes, energia, etc., a subir, algumas delas de forma galopante, não há outro caminho que não para manter a mesma qualidade, e isso para a indústria é naturalmente ponto de honra, para manter a mesma qualidade, para manter padrões de segurança dos alimentos, dos quais não abdicamos, e para poder continuar, de certa forma, a dar ao consumidor alguma inovação, nós temos que manter a tipologia de produtos, não podemos agora voltar umas décadas atrás e dar produtos do mais básico possível, embora essa categoria possa estar disponível para quem realmente não pode comprar mais, mas os produtos têm que refletir o seu valor, o seu custo de produção e o seu valor ao mercado. Portanto, é uma realidade, vamos ter que viver com ela. Os produtos alimentares têm estado efetivamente a aumentar, provavelmente não pararão por aqui, nós gostaríamos que sim, e temos que gerir este cenário da melhor forma. Para minimizar as consequências que acabámos de identificar, quais seriam as medidas que poderiam ser postas em prática desde já? Bom, nós neste momento, aquilo que entendemos é que tem que haver, em primeiro lugar, uma posição mais concertada a nível europeu. Esta questão que se coloca, por exemplo, das matérias-primas, julgo que uma posição mais articulada a nível da Europa, nomeadamente, e a União Europeia veio dizê-lo recentemente, que não ia, de certa forma alguma, abdicar de manter o abastecimento alimentar da Europa. Agora, não chega a mantê-lo, chega, portanto, a ter algumas medidas, já se colocou até em cima da mesa a possibilidade, numa situação de emergência, haver, por exemplo, uma compra mais concertada de matérias-primas a nível europeu. Tem que haver solidariedade entre os Estados-membros, é óbvio. Não pode acontecer como há uns tempos atrás, em que alguns Estados-membros estavam a bloquear a saída de matérias-primas do seu território para abastecimento próprio e, com isso, a bloquear o abastecimento de outros países na Europa, que não são naturalmente autossuficientes. A nível nacional, eu entendo que continuamos a ter uma oportunidade grande em revisitar o PRR e perceber que o PRR tem que ter essencialmente impacto no tecido empresarial e na economia. Temos algumas coisas na área da alimentação, como a fiscalidade, e, portanto, percebemos que a alimentação é, no seu todo, um bem essencial e, portanto, em termos fiscais, haver um olhar global e perceber como é que podemos tratar a alimentação sem colocá-la quase como um produto de luxo que não é. E poder haver, obviamente, no setor, alguns apoios à liquidez das empresas
para que elas possam ultrapassar esta fase e depois cumprir os seus compromissos, repor aquilo que eventualmente for o financiamento disponível, com garantias eventualmente até do Estado, e depois continuar o seu caminho, acreditando nós que a maior parte delas sairão, esperamos nós, mais fortes desta crise e continuarão a fazer o seu trabalho em prol da economia nacional. Muito obrigada. Creio que agora conhecemos todos um bocadinho melhor as consequências, os desafios e as medidas que este setor tem e que vai enfrentar nos próximos tempos. Obrigada a si que esteve desse lado por acompanhar esta conversa. Pode ver e rever este e outros vídeos do Food and Nutrition Awards no site do fna.jornaleconómico.pt. É também neste site que se pode atualizar com todas as notícias sobre o setor agroalimentar. Obrigada.